Mateus capítulo de número 13, versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus: E tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, repare bem, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Pode se sentar. Primeiro, eu quero pedir que você tenha o máximo de atenção com a pregação, tá? Não converse. Presta muita atenção na palavra. Não existe nada, só se for algo muito urgente mesmo, a ponto que a pessoa tem que sair por aí para resolver alguma coisa que não tem jeito. Mas caso contrário, qualquer coisa, deixa para depois. Não faz sentido algum você comentar agora. A palavra do Senhor diz, aqui no capítulo 13 de Mateus, e nós temos várias parábolas, por isso que eu só li o primeiro versículo, e nós vamos aprender com essas parábolas. Você reparou que o primeiro versículo e o segundo versículo, ele dá um detalhe especial para nós. Ele diz que Jesus estava pregando sentado. Você já imaginou eu pregar sentado? Imaginou eu colocar uma cadeira aqui no altar e sentar? E detalhe, a multidão ouvia de pé. Falou: hoje os pregadores pregam de pé e as pessoas ouvem sentado. E as pessoas ainda saem satisfeitas e reclamam da palavra. Então você começa a ver a diferença de como eles eram e o que está acontecendo com a igreja da atualidade. Pensa bem. Imagina uma multidão num lugar onde não tinha teto, talvez o sol estava quente, não tinha nenhum aconchego naquele lugar, nenhum ar-condicionado naquele lugar, ninguém para receber ninguém na porta, não havia nada dessas coisas. E Jesus estava pregando e a multidão estava lá atenta para ouvir o que Jesus estava falando, e ele ainda estava pregando por parábolas, mais difícil ainda de entender, tá? Aí eu começo a pensar que cada uma dessas parábolas, estive lendo elas nos ensina algo tremendo. Primeiro, a primeira situação que você vê e falou, versículo 3, muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, quem quiser me acompanhar, acompanhe. Uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Outra parte em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro 30. Ora, pensa bem, foi pregado por parábolas. Repare como as coisas estão diferentes. Olha, eu não sei, eu tenho a impressão que no tempo de hoje, se um pregador, ele sentasse, por exemplo, e falasse desta forma, desta maneira como foi anunciado, que muita gente ia sair falando, ia falar com a pessoa do lado, ia falar com o filho, ou com o marido, ou com o amigo, ou com a irmã. Nossa, mas o que quer dizer isso? Porque hoje as pessoas têm que quase ser um artista em cima de um púlpito para poder trazer alegria para as pessoas da igreja. Ora, foi isso que Jesus pregou. E a palavra do Senhor diz, no versículo de número 10, que acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que eles falam por parábolas? E ele respondendo disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Porque aquele quem tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado.
o Senhor começa a explicar esta parábola depois. E Ele fala acerca da atenção. Ele fala que se a pessoa não entender a palavra de Deus, será em vão o tempo em que ela estiver ouvindo. Porque você sabe que primeiramente a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir do quê? Então você vê no versículo 19: ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, Jesus está explicando, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado aos pés do caminho, aquele que caiu ao pé do caminho. Jesus está falando: olha, se a pessoa ouvir e a pessoa não conseguir compreender aquilo que Deus quer falar para ela, se ela ouvir uma ministração, por exemplo, mas ela não prestar atenção, ela começar a perder parte da palavra, ela não entender o que é que Deus está falando, não conseguir compreender, Deus está falando com você, Deus tem algo com a tua vida. Mas se a pessoa fica dispersa, ela começa a pensar nas coisas de casa, começa a pensar no trabalho, começa a pensar nas coisas que tem para resolver depois, e ela vai perdendo aquilo. O que é que diz? Que o diabo vem e arrebata aquilo que foi semeado no coração da pessoa. Essas são as aves que vêm, tira aquilo, ou seja, o tempo que a pessoa leva para ouvir bem é o mesmo tempo que ela leva para ouvir mal. Porém, o prejuízo vai ser para ela. Porque se você tiver que ficar 40 minutos ouvindo a palavra de Deus aqui hoje, e você não procurar entender o que Deus tem com você, você pode passar 40 minutos querendo ouvir o que Deus tem para você. Então veja como uma falta de raciocínio, se você for analisar, porque você vai levar o mesmo tempo, e o inimigo vai vir e vai semear aquilo que roubar aquilo que foi semeado no teu coração. A outra situação, que foi entre os pedregais, Jesus disse que, no versículo 20: porém o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, e antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Repare bem, Jesus está falando assim: olha, ninguém vai conseguir segurar algo se não tiver raiz em si próprio. As pessoas hoje elas não querem história com Deus, elas não querem ter uma estrutura primeiro, elas querem que as coisas é para ontem, não é nem para amanhã, tem que acontecer logo. E Jesus está falando: olha, aquele que já logo recebe com alegria, as coisas acontecem rapidamente na vida dele, mas ele não tem raiz. E quando vem a perseguição por causa da palavra, ele se ofende, fica ofendido, porque não tem raiz. Você tem que ter história com Deus. Se nós tivermos um terreno lado a lado, falar, vamos construir juntos, vamos iniciar juntos. Eu começo a construir, mas primeiro eu vou fazer o alicerce. Você fala, eu vou fazer sem alicerce mesmo. Antes que eu termine os alicerces, sua casa está pronta. A primeira tempestade que vier, a tua casa está no chão, e a minha depois vai estar de pé. Porque nós temos que ter alicerces. Então Deus ele vai tratar primeiro da sua estrutura. Antes que Deus possa derramar algo na tua vida, primeiro é necessário que exista uma estrutura, uma maneira de você segurar aquilo que Deus vai derramar, senão você vai perder tudo isso. E ele diz: não tem raiz em si mesmo, não consegue suportar. Assim que chega a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. É isso que acontece. Você vê hoje as pessoas hoje sem estrutura, elas não conseguem suportar, não conseguem prosseguir, não conseguem se manter, e já logo, é derrubado, já logo, enfraquece. Por quê? Porque você tem que ter história com Deus, tem que ter estrutura na tua vida, para poder se manter de pé. A outra situação, que é que foi semeado entre os espinhos, versículo 22. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. O que significa isso? Que primeiro quero falar para você que você nunca poderá ganhar
mais do que aquilo que você pode perder se você for uma pessoa fiel a Deus. O que Deus tem para derramar na tua vida, você não pode contar. Não é comparado a ouro e nem a prata. Mas muitas vezes os cuidados que a pessoa tem, a preocupação que ela tem com a vida, com o sustento, com a casa, com o serviço, e isso e aquilo, isso tudo vai sufocando a palavra e você acaba ficando infrutífero, não há frutos. E um cristão, ele precisa ter fruto. O cristão verdadeiro, convertido, tem que ter fruto. Versículo 22: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve, compreende. É isso que Deus tem para mim. Compreende a palavra, dá fruto porque compreendeu. Produz, um a 100, outro a 60 e outro 30. Repare bem. Ele escuta a mensagem, ele entende o que Deus tem para ele, aí ele produz fruto, e começa a dar fruto, porque compreendeu a mensagem de Deus. E quando você compreende a mensagem de Deus, o diabo não pode roubar aquilo que foi semeado na tua vida. Por isso, atenção, muita atenção. Não adianta, se eu pregar 1h30 aqui 1h30, se a pessoa não quiser ouvir, se a pessoa quiser rejeitar a palavra de Deus, não quiser aplicar na vida dela, ela vai passar 1h30 sentada ouvindo a palavra. E se a pessoa quiser aplicar na vida dela, ela vai passar 1h30 ouvindo a mensagem, e vai entender, e vai aplicar na sua vida, e vai ter frutos na sua vida. Eu não quero perder tempo. Eu não quero perder tempo. Não dá para perder tempo. O tempo é precioso. Cada momento da minha vida na presença de Deus é preciosa. Cada momento que eu vivo nessa terra é precioso. Então eu não quero perder tempo. O que for falado tem que ser feito. Parábolas. Próxima parábola é a do joio e do trigo. Quem quiser me acompanhar? Propôs-lhe outra parábola dizendo: o reino dos céus, agora repare, quando fala é semelhante ao que? Então eu posso pregar e tirar lições. Ao homem que semeia boa semente no seu campo, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou-se, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, e aqui com letra maiúscula, representando Jesus, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que então tem joio? E ele disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: querem pois que vamos arrancá-los? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranque também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direis aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai para o meu celeiro. Repare bem, eu tenho a explicação do joio aqui, eu vou falar, mas quando diz que é semelhante, ora, é semelhante a um homem que semeia boa semente. Ora, você sabe que aqui está falando de Jesus. Está falando que Jesus semeou o verdadeiro evangelho. Aqui está falando sobre Jesus. Mas está falando que o inimigo semeou a semente ruim quando o homem estava dormindo. Então, está dizendo que quando o homem descuida, o diabo vem e toma ocasião. Você é firme com Deus? Ou eu sou? Você toma cuidado. Assim que você bobear, assim que você dorme, a Bíblia diz que o diabo vem e semeia aquilo que parece ser, mas não é. Porque não pode ser uma simples dormida, senão nunca mais na vida você poderia dormir. Para ser um homem de Deus ou uma mulher de Deus, você não poderia dormir mais. Você tem que tomar 2 palitinhos no olho assim, e vir acordado o resto da vida. Mas aqui está falando o que? Acerca de um descuido, que o homem descuida,
O homem dá uma brincada de ser crente, e o diabo fala: mas eu não brinco de ser diabo, essa é a minha hora. Ele toma uma ocasião e introduz aquilo que não presta. Ele coloca aquilo que parece ser real, mas não é, porque o joio, ele é imitação do trigo. Sabe o que eu acho interessante? É que só se descobre que é joio quando chega o tempo de dar fruto. Você reparou aqui? Cresceram juntos. Enquanto não havia crescido, aqui diz: e quando a erva cresceu, é o que diz, e deu fruto, apareceu também o joio. Quando a erva cresceu e deu fruto, aparece o joio. Por quê? Ora, porque todo cristão tem que ter fruto. Se o cristão não tem fruto no tempo que é para dar fruto, ele não é um cristão. Ele é, na verdade, uma farsa. Ou está tentando ser um cristão. Você olha para essa passagem, você aprende muito com ela, porque só se descobriu quando chegou o tempo de frutificar. Mas já era tempo de eu dar fruto. Já era tempo. Quanto tempo você tem de crente? Pensa. Eu tenho só um mês só. Não, calma, você ainda é um neófito. Você está... Não, mas peraí. Olha, eu já fui batizado, eu já li a Bíblia, eu já participei de estudo bíblico. Olha, eu já tem anos que eu vou na igreja. Aí fala: viu, cadê o fruto? Repare, nós precisamos de engolir isso, engolir com força. Por quê? Porque não adianta a gente ficar bravo, não adianta a gente teimar, ficar bravo com a palavra. Nada disso vai adiantar se amanhã for um dia de eu me acertar com Deus e eu não for de fato o trigo, mas for um joio. Então eu preciso de rever. Peraí, Senhor, é tempo da fruto. Olha, Senhor, fala comigo, Pai, me ajuda a chegar ao ponto que o Senhor quer que eu seja, assim o que o Senhor quer que eu seja, porque eu tenho que ser trigo, eu não posso ser joio. Fruto. Essas pessoas, quando elas se convertiam, essas pessoas, elas davam tudo para Deus, tudo. Elas deixavam tudo em prol do reino de Deus. Ninguém conseguia entender. E o que quer se tirar dessa passagem, sinceramente, é uma agressão às Escrituras. Porque eu só vejo um pastor pregar sobre essa passagem quando ele quer defender alguém que está errado e ele não quer tirar. Não tira da igreja. A pessoa está pregando, cometeu adultério. Olha aqui, o joio e o trigo vai crescer junto, não tem como tirar a pessoa. Mas aqui está dizendo que é para colocar a pessoa para pregar se ela tiver adultério. Aqui não está falando nada disso. Aqui está falando que é para deixar crescer junto. Ora, dentro da igreja tem caloteiro, igreja? Dentro da igreja tem mentiroso, tem fofoqueiro, tem falso crente, tem de tudo. Então tem. A Bíblia fala: não arranque eles, deixe eles ouvir a palavra. É isso que está falando até o final. No final, o que vai acontecer? Vai vir um julgamento de Deus, que vai acertar tudo o que tiver errado. Por isso que Apocalipse é muito claro. 22, 11, 12. Aquele que é sujo, suje-se ainda. Ou seja, aquele que é pecador, continua pecando. Mas aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Eis que venho sem demora, o meu galardão está comigo, e darei a cada um segundo as suas obras. Então, peraí, eu não vou tirar ninguém da igreja. Peraí, quem é mentiroso aqui, levanta a mão. Fora da minha igreja. Tem algum caloteiro aqui? Sai daqui. Não, isso não tem. Na igreja tem de tudo. Só que no final, o acerto de conta vai existir. E quem não for, não vai ter como falar: não, dá um jeito, não. Peraí, você é joio, então vai para ser queimado. Não tem conversa, não tem jeitinho brasileiro, não tem o que fazer, não tem advogado nenhum. Acabou. É fim. Acabou. Por isso que eu digo: não brinque de ser um cristão. Seja um cristão verdadeiro.
Você vai passar por luta? Você vai, mas você vai vencer, porque Jesus vai te ajudar a passar por isso. Mas não brinque, o tempo se esgota, o tempo acaba, e acaba mesmo. Bom, a próxima parábola que eu quero ler é a parábola do tesouro escondido. Versículo 44. Se alguém quiser me acompanhar. Também o reino dos céus. Não posso deixar de ler a explicação de Jesus. Versículo 36. Então, despedida a multidão, foi Jesus para casa, chegando ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos as parábolas do joio e do campo. E ele respondendo disse: o que semeia boa semente é o filho do homem. Quem é o filho do homem? Jesus. Tá. O campo é o mundo, ou seja, o evangelho, as igrejas que estão no mundo, né? A boa semente são os filhos do reino, ou aqueles que se converteram, e o joio são os filhos do maligno. Olha como aqui não tem nenhum enfeite. A pessoa que está desviado aqui está falando que ou você é o trigo, ou você é filho do maligno, ou você é joio. Não tem nada para dar uma amenizada aqui, a palavra é essa. Versículo 39. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que cause escândalo e que comete iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dente. Então os justos, alguém já tentou olhar para o sol? Resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que já tentou olhar para o sol, abrir os seus olhos e no meio-dia tentar olhar para o sol? A Bíblia diz que os justos vão resplandecer como o sol. Significa que o teu corpo vai brilhar daquela forma, por você ser de fato o trigo do Senhor. Aleluia. 44. Tesouro escondido. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou, escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Repare bem, a Bíblia diz que o reino dos céus é semelhante a um homem que acha um tesouro muito precioso num campo. E a palavra do Senhor diz, eu até vi, o grego é tesauros mesmo, é armazenamento de coisas valiosas, coisas valiosas, é tesouro mesmo, a palavra fala aqui. E o campo é agro, o que é campo? Ele simboliza a fazenda, é campo rural, onde a pessoa vai trabalhar, lavoura. E a palavra do Senhor diz que esse homem acha um tesouro, e ele vende tudo o que ele tem para comprar o campo, não o tesouro. E por que ele vende tudo quando tem para comprar o campo? Pensa, se você estivesse andando e você achasse um tesouro muito precioso, mais do que aquilo que você tem, porque ele deu tudo que tinha para aquele campo. Ora, você não poderia pegar esse tesouro e levar para a tua casa? Poderia sim ou não? Você não poderia pegar esse tesouro e com esse tesouro comprar o campo, já que era mais precioso do que aquilo que você tinha? Poderia. Mas a Bíblia já deixa claro para nós nessa parábola que o tesouro não está à venda, que o tesouro não tem preço. Você não consegue colocar um preço no tesouro, é incalculável, porque ele significa o que? A salvação, a obra de Deus, a obra que ele pagou pela tua vida. Ainda que não,
Aí é Jesus comprando a terra de Israel, é o povo de Israel. Aqui sim, eu digo a você que simboliza a salvação, o preço alto que ele pagou, que você nunca saberá o valor, o quanto vale uma alma. Então não dá para comprar o tesouro, mas eu posso comprar o campo. O que significa você comprar o campo? A Bíblia diz que ele sentiu tanta alegria, mas tanta alegria, que ele nunca sentiu em toda a tua vida. Pensa bem, você já sentiu tanta alegria, mas tanta alegria que nenhum dinheiro pode te dar? Que se você tivesse tanto dinheiro, você se livrava desse dinheiro só para viver e sentir aquela alegria. A palavra de Deus te dá alegria, ela dá. A palavra de Deus, ela te dá a verdadeira felicidade. Aqui a palavra é chara, ou dependendo da pronúncia, rara, é alegria, satisfação. O significado no grego, é uma alegria que você não pode imaginar de tão grande que essa alegria é. E o que eu acho interessante nessa passagem é que a Bíblia não fala, olha, que um homem pobre, um homem miserável, ele encontra um tesouro e com esse tesouro ele fica feliz que ele passa a ser uma pessoa rica. Não, a Bíblia diz que esse homem tinha posses. Esse homem era um homem bem de vida, porque eu falei aqui de terreno. É fácil ter uma casa hoje em dia? Uma casa própria? Não. E ter um sítio? E ter uma fazenda? A Bíblia diz que ele vendeu tudo que ele tinha e deu para comprar um campo. Quer dizer que não era pouca coisa, não. Quer dizer que esse homem tinha bens. Ele era uma pessoa que tinha bens, ele era uma pessoa que tinha dinheiro. Mas a Bíblia diz que quando ele acha esse tesouro no campo, a alegria dele superou tudo que o dinheiro já pode trazer como algo, entre aspas, que o mundo pensa que é alegria. A Bíblia diz que esse sentimento dele ultrapassou. Quando as pessoas falam, não pastor, o dinheiro não traz alegria, manda buscar. Não, o dinheiro, ele te dá descanso de algumas coisas, de você não ter preocupação de pagar a tua conta, de manter teu carro em ordem, de pagar a documentação do teu carro, de poder pagar um curso. Ele dá descanso, então você se sente feliz. Mas a alegria verdadeira mesmo, somente com o poder do Espírito de Deus na sua vida. A alegria verdadeira, somente você pode ter na presença de Deus. Se você for uma pessoa que estiver ativa na presença de Deus, orando, buscando a presença de Deus, você terá a verdadeira alegria que só Deus pode dar. Quanta gente rica, quanta gente milionária, pessoas que foram ícones aí de beleza, pessoas que praticamente não cabia pessoas em estádios, que ia fazer show. Essas pessoas morreram com overdose, pessoas que se desviaram da presença de Deus. Agora, a palavra do Senhor mostra aqui, que a verdadeira alegria, o verdadeiro tesouro é estar na presença de Deus. Este é o verdadeiro tesouro. Lembra do filho pródigo? Mesma coisa. A infelicidade que ele teve, com toda aquela fortuna na mão, mas quando ele volta para os braços do Pai, ali ele se sente realizado, ele se sente completo. O que eu tenho a dizer sobre o tesouro? Que o homem não pode pegar o tesouro e levar para outro lugar, porque o tesouro está vinculado ao campo. Mas o tesouro não tem preço, o tesouro não está à venda. Simboliza que eu e você, nós não podemos fazer comércio das coisas de Deus, porque as coisas de Deus, os dons de Deus, as misericórdias de Deus, elas não podem ser compradas por dinheiro nenhum nessa terra. Ninguém pode comprar. Mas o tesouro está vinculado ao campo. Então você não pode pegar esse tesouro e tirar esse tesouro e levar para o teu campo, e eu faria com que o campo não tivesse valor nenhum. Quer dizer que então
eu largo tudo que eu tenho para comprar um campo rural, aonde eu vou ter que arregaçar as mangas? A Bíblia fala com agros aqui, região que você vai trabalhar, rural, lavoura, lugar que você vai arregaçar as mangas. Significa então que para mim ser um cristão, ora, verdadeiro, eu não posso deixar de arregaçar as mangas. Quer dizer que eu tenho que comprar o campo para trabalhar nesse campo, mas eu não compro o tesouro não está à venda, Jesus não está à venda, o Espírito de Deus não está à venda, mas quando você está nesse campo, que não é fácil, você praticamente passa a ser herdeiro desse tesouro. Esse tesouro passa a ser uma bênção na sua vida, uma bênção incalculável, que faz com que você entregue tudo que você tem para poder viver para Deus, para poder sofrer como um cristão deve sofrer. Não há nem uma chance de uma pessoa ser um cristão verdadeiro se ele não entregar tudo que ele tem em prol desse campo. Lucas 9, 23. Aquele que não negar a si mesmo, aquele que não tomar a sua cruz e seguir após mim, que não aborrecer a sua própria vida, você não vai ser salvo por isso. Mas Jesus disse: não pode ser meu discípulo. Ou seja, não há como eu ser um cristão verdadeiro se eu não entregar tudo em prol do reino de Deus. Não há como eu ser um cristão verdadeiro se eu quiser viver na mordomia, no aconchego, empurrar com a barriga, na mesmice, no conforto. Não, a Bíblia diz que eu tenho que comprar esse campo. Eu preciso estar nesse campo. É aonde eu vou suar a camisa, é onde eu vou arregaçar as mangas. Simboliza, você vai ter compromisso de oração, você vai ler a sua Bíblia, você vai negar a si mesmo, você vai ser uma pessoa que vai tomar a tua cruz e vai seguir após Jesus, vai sofrer em prol do reino de Deus. Então você será herdeiro desse tesouro maravilhoso. Mas não, você não ganha o reino de Deus porque você está sofrendo, porque você está negando a si mesmo, porque isso já foi feito na cruz. Mas não há como eu ter isso se eu não viver esse campo. Poderia pegar o tesouro e levar para o meu sofazão lá, né? Tesouro bom. Você vê, o tesouro está aqui, e aquele campo não vale mais nada. Eu peguei o tesouro e trouxe para cá. Não, você não pode. É impossível você pegar e tirar o sofrimento de ser um cristão. É impossível você tirar a renúncia que você tem que ter, sabe, viver só a parte cor-de-rosa do Evangelho, das promessas, né? Sem nenhum, não tem que renunciar a nada. Deus quer que eu seja feliz, então eu não posso dizer não a mim mesmo. Então eu pego toda essa promessa e trago para o meu campo. Eu trago para o meu campo, porque lá no meu campo quem manda sou eu. E ponto final. Eu vou viver naquela lavoura coisa nenhuma. Não tem como desvincular. Todo cristão, ele sofre. Todo cristão tem que renunciar a si mesmo. Todo cristão tem que tomar a cruz e seguir após si. Todo cristão tem a sua família como seus inimigos. Todo cristão passa por esse sofrimento. Todo cristão, ele muitas vezes é abandonado pelos amigos, é abandonado pela família. Todo cristão tem que ser fiel a Deus em tudo na sua vida, ser fiel no dízimo, ser fiel na oferta. Quando você olha, você vê eles entregando propriedades, terras, tudo que eles tinham em prol do reino de Deus. É muito mais do que 10%, é muito mais do que dízimo, do que oferta. Todo cristão é fiel a Deus em tudo. Por quê? Porque ele olha aquilo que ele tem, ele fala: isso aqui que eu tenho, é Deus que me deu. Não vale nada comparado a viver para Deus, comparado a ter esse tesouro, a ter os benefícios desse tesouro, a ser herdeiro desse tesouro.
não tem como desvincular, não dá. Se tivesse como, seria até bom. O quê? Quer dizer que tem como eu pegar só a parte cor-de-rosa do Evangelho, das promessas, e trazer para cá, e ser salvo sem ter que renunciar a nada? Tem. Falou, então me dá aqui, que eu vou levar agora para mim. Não tem como. Você reparou? Eu já vi pessoas pregarem, até a gente, se bobear, você prega. Vou até dar uma olhada naquela pregação que eu fiz. Você não compra o tesouro, você compra o campo. E quem é que quer comprar esse campo? Quem? Quem quer comprar um campo onde você vai ter que trabalhar? Porque a mensagem do Evangelho hoje é outra que você vê por aí. Não é essa não. É vem para Jesus, que Ele resolverá todos os seus. Essa é a mensagem. Enquanto eu vejo aqui, capítulo 3, Jesus sentado e a multidão de pé ouvindo a palavra, eu penso como está a igreja hoje, que reclama ainda, né? Não que pode sentar, fica à vontade. Mas aí você vê Abraão levantando de madrugada e andando 3 dias para entregar Isaac, aquilo que mais amava. E você vê a igreja hoje andando alguns quilômetros ou algumas esquinas para receber alguma coisa de Deus. Eu quero que Deus me dê. Você vê os 3 magos do Oriente andando ali, inúmeros quilômetros para poder entregar ouro, incenso e mirra para Jesus. Aí você vê hoje a pessoa indo alguns metros. Senhor, eu quero isso do Senhor hoje. Essa campanha, o que eu vou receber? O que vai ser derramado na minha vida? Então eu vejo como está a igreja. Quem quer esse campo? Quem quer esse campo? Por isso que o herói da fé Moisés, a palavra do Senhor diz que ele teve por mais valor o opróbrio de Cristo, ser perseguido com o povo de Deus, do que viver por pouco tempo as regalias do Egito. Ele quis comprar esse campo. Quem mais quer comprar esse campo? Amém. Vamos se colocar de pé, em nome de Jesus.